Olá, estou aqui novamente para a gente tratar do nosso livro, O Coração do Artista, Roy Noland. Mais uma parte, mais um capítulo. Para mim tem sido uma grande bênção poder tratar desse assunto. Muito, muito importante mesmo, tem crescido, tenho sido desafiada. E o desejo do meu coração é que você também seja desafiado nesse propósito de servir ao Senhor com seus dons, com seus talentos, de uma forma que venha não somente abençoar as pessoas, mas que você também seja abençoado. Vamos orar? Pai, obrigada por esse tempo, obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça. Que o Senhor nos abençoe agora para que cada palavra que for dita aqui seja e faça diferença na vida das pessoas. Que nós possamos crescer como servos do Senhor. Enche esse lugar com a tua presença. No nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu quis estar ao ar livre porque para nos lembrar do grande Criador, do Deus perfeito, do Deus que é o único que faz coisas com perfeição. E é sobre perfeição, perfeccionismo que a gente vai falar hoje. Excelência ou perfeccionismo? Essa diferença entre os dois. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Já teve algum momento que você foi fazer uma apresentação, ou cantar, ou tocar, ou cozinhar, ou preparar alguma arte, alguma coisa assim, e de repente aquilo não deu certo e você ficou reproduzindo aquilo muitas vezes na sua cabeça, durante a semana inteira, durante o tempo inteiro, porque aquilo não deu certo, porque um ponto, alguma coisa, um acontecimento não deu certo. Você já passou por isso? De repente tudo funcionou, mas aquele pontinho que não deu certo fica reproduzindo. Isso pode ser sinais de perfeccionismo, porque o perfeccionista não aceita um mínimo erro. Tudo tem que estar certo, tudo tem que estar do jeito que ele imaginou, né? E ele tem a capacidade de maximizar o que é negativo e minimizar o que é positivo. Então ele fica sofrendo, ao invés dele olhar para o todo, olha, funcionou, deu aquele pequeno erro, teve aquele pequeno problema, mas ele não consegue concentrar no todo, ele fica olhando para o ponto que é negativo. De repente ele recebe 10, 12 elogios daquilo que ele fez, mas se uma única pessoa chega e fala que não foi legal alguma coisa, ou ainda que não seja uma crítica negativa, mas uma crítica que fala, olha, poderia melhorar nesse ponto, ele concentra só naquele ponto, naquele erro, naquela crítica, naquele pequeno problema, e ele perde a alegria, ele perde a satisfação. Ou seja, o pensamento dele, o artista coloca aqui, o autor coloca como se fosse um pensamento em preto e branco. Ou é 8 ou 80. Não existe um meio termo, não existe um equilíbrio. Isso tudo é muito prejudicial, né? Tem uma tendência de viver, quem é assim tem uma tendência de viver sob pressão, por causa das críticas que ele mesmo se faz e as críticas que recebe. Tudo que a gente faz, a gente recebe crítica, tudo. É claro, isso aqui que eu estou fazendo agora, com certeza vocês estão olhando e cada um tem uma crítica a fazer. Nossa, podia ter ficado o som melhor, podia ter usado um lugar melhor, podia ter isso, podia ter aquilo. Críticas, tudo que a gente olha, porque a gente tem um olhar crítico. Mas nós precisamos priorizar aquilo que é o mais importante, aquilo que é essencial, né? E a autoestima da pessoa perfeccionista, ela é uma autoestima que está... qual é a palavra que eu poderia usar? Uma autoestima deturpada, uma autoestima que precisa ser curada, porque a autoestima dela está baseada na performance e não na sua identidade. Nós não somos valorizados, nós não somos... nosso valor não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos, né? A autoestima a nossa autoestima não pode estar atrelada ao que nós fazemos, mas aquilo que nós somos.
E nós somos criaturas especiais, perfeitas, feitas por um Pai que nos ama com perfeição. Então a expectativa do perfeccionista é sempre muito alta e às vezes impraticáveis. Ele quer coisas assim, ele planeja, ele sonha, coisas que são muito maiores do que aquilo que é possível de fazer, né? Diferente de estabelecer metas. Claro que estabelecer metas é positivo, é necessário para a nossa vida, é importante. Nós precisamos ter metas, né? É desafiador, mas a postura dele ele é tão exigente, e é exigente não somente consigo, com aquilo que ele faz, com aquilo que ele pratica, mas ele é exigente com a profissão, ele é exigente com as pessoas, ele é exigente com as amizades, ele é exigente com quem ele convive, é exigente no ministério, exigente com os amigos, com o casamento. Aliás, pessoas muito perfeccionistas dificilmente vão conseguir um cônjuge, porque para encontrar a pessoa ideal do jeito que ela pensa que deve ser, fica difícil. Não tem no mercado. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. O perfeccionismo é algo que pode nos prejudicar, né? As nossas expectativas muito altas vão gerando frustração e desânimo, vão gerando tristeza no nosso coração. E é possível mudar? O autor dá algumas dicas, algumas sugestões para o perfeccionismo. Em primeiro lugar, para a gente aprender a saborear o que é positivo, para a gente degustar, para a gente se agradar. Deus se agrada de ver a gente se alegrando com aquilo que é positivo, com aquilo que a gente faz bem feito, com aquilo que deu certo, né? Aquilo quando Deus nos usa, quando Deus usa a nossa vida para fazer alguma coisa bela, alguma coisa bonita. Nós precisamos aprender a desfrutar. Nós devemos nos lembrar que apenas Deus é perfeito. Então nós devemos aprender a degustar, a saborear aquilo que a gente faz bem feito quando dá certo. Quando deu certo, vamos curtir, vamos saborear. Não vamos ficar sofrendo por aquilo que não deu certo. E nós precisamos ser bondosos com a gente mesmo. O artista precisa ser bondoso com ele mesmo, com aquilo que ele faz. Bondade tem muito a ver com a cura da própria alma, com a cura de feridas que muitas vezes nós carregamos dentro de nós. Às vezes nós somos tão rígidos com a gente, cobramos tanto de nós mesmos, e nós precisamos desfrutar dessa cura, precisamos ser bondosos. Às vezes surge aquela pergunta, será que Deus realmente gosta de mim? Será que o que eu estou fazendo realmente é tão importante assim, é tão valioso, é tão precioso? Se nós enchermos a nossa mente, se nós enchermos o nosso coração com as verdades a respeito do amor de Deus pela nossa vida, nós vamos sentir mais desse amor. E nós vamos entender o quanto aquilo que nós fazemos, o quanto os dons que Deus nos deu, o quanto os talentos que Ele nos presenteou são de fato importantes. E a Bíblia é fundamental para isso, para gerar na nossa cabeça, na nossa mente, o nosso valor, o amor de Deus. Deus nos criou, Deus nos dotou de dons e Ele quer ver a gente crescer com esses dons. Ele tem prazer, Ele tem alegria, Ele se deleita quando nós usamos esses dons para exaltá-lo. Nós precisamos entender isso com muita clareza, que um pai não espera do filho só a perfeição. Que um pai sabe que o filho está aprendendo, que o filho está começando. Quando um pai terreno olha para o filho que está começando a escrever, começando a andar de bicicleta, começando a fazer qualquer coisa, qualquer pequena vitória, e aquele filho dando o máximo, aquilo alegra o coração do pai. É assim conosco. Deus se alegra com aquilo que nós fazemos para Ele. Não precisa estar perfeito. A nossa autoestima não pode ser o
o ponto principal hoje, tem tantos livros que trabalham autoestima, você tem que se amar, você tem que se amar, e claro que nós temos que nos amar, mas a Bíblia nos ensina que nós, somente quando nós amarmos a Deus em primeiro lugar, nós vamos poder verdadeiramente nos amar e amar aquelas pessoas que estão conosco. E quando nós temos amor, a gente perdoa, né? A Bíblia fala que quem muito ama, muito perdoa. Então nós temos que perdoar, em primeiro lugar, nossos próprios erros, nossos deslizes, as nossas falhas, as nossas imperfeições. É por aí que a gente tem que começar. E quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, isso vai gerando esse amor em nós. E nós precisamos estabelecer expectativas realistas. Eu quero até ler, porque eu achei tão lindo o que ele escreveu aqui, que eu não vou conseguir reproduzir o que ele falou, né? Ele espera de nós, Deus, né? Falando de Deus, Deus espera de nós que façamos justiça, que amemos a misericórdia e que caminhemos humildemente com Ele. Deus não espera a perfeição. O que Ele espera de nós? Ele espera isso. Deus espera que cresçamos espiritualmente. O resultado final é responsabilidade dEle. É claro que a gente quer oferecer o melhor, mas o resultado final é responsabilidade de Deus, é a parte dEle, cabe a Ele. Nossa tarefa é cooperar com o processo. Nós colocamos muita pressão sobre nós mesmos para sermos perfeitos, com vista ao produto final. A gente quer que o produto final dê certo, seja perfeito. Enquanto isso, Deus está mais preocupado com o processo, que caminhemos humildemente com Ele. Então eu achei tão lindo isso, saber que Deus está se preocupando muito mais com o processo, com a maneira como a gente vai fazer as coisas e não com o resultado daquilo, com o resultado final. Como está o meu coração, como está o seu coração enquanto a gente está trabalhando. Deus olha para o nosso coração, para a nossa motivação, para a nossa intenção. É isso que vai fazer diferença. Uma outra dica que ele dá para a gente é perseguir a excelência. Então há uma diferença entre perfeccionismo, que não é saudável, né? Porque o perfeccionismo está centrado no homem e ele é destrutivo. E a excelência, nós devemos perseguir a excelência, porque a excelência é construtiva e ela, o objetivo dela é honrar a Deus. A excelência honra a Deus. E eu gostei de uma definição que o autor dá sobre excelência. Excelência é fazer o melhor que você pode com o que você tem. Excelência é fazer o melhor que você pode com o que você tem. Eu sei que muitas vezes nós não temos o recurso, nós não temos um microfone, nós não temos um instrumento, nós não temos o técnico, nós não temos a técnica pessoal, nós não temos o ambiente, nós não temos a acústica, nós não temos o material, nós não temos tantas coisas que nós não temos o cenário, nós não temos as luzes, nós não temos nem dinheiro, não temos tanta coisa, mas eu gostei tanto disso. Excelência é fazer o melhor que você pode com o que você tem. Use o que você tem, use o que Deus tem colocado nas suas mãos, ofereça isso, fazendo o seu melhor, fazendo o seu melhor. É isso que eu tenho pedido para a minha vida. Senhor, me ajuda a oferecer para o Senhor aquilo que eu tenho, aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos, mas que eu possa oferecer isso de todo o meu coração. E aí ele fala um pouquinho sobre integridade artística, né? Que nós devemos buscar a qualidade acima da quantidade e a substância acima do show. Artista tem que tomar muito cuidado. Nós não estamos à frente para aparecer. O que nós fazemos não é para nos engrandecer, é para o Senhor. Não pode ser um show particular, não pode ser uma apresentação, não pode ser uma exibição, mas nós devemos buscar uma substância, né? Nós devemos buscar e nos preocupar com a essência. Claro que a gente precisa se aprimorar, fazer bem feito, agradar a Deus. Claro, o Senhor se alegra disso. Integridade artística envolve trabalho duro.
Nós precisamos cada vez nos esforçar para fazermos aquilo que a gente faz de maneira melhor, desenvolver o nosso dom, o nosso talento. Lembra da parábola lá dos talentos que o Senhor vem e cobra? Ele fala, esses talentos têm que ser multiplicados, esses talentos precisam ser melhorados, esses talentos precisam crescer. E isso envolve um esforço da nossa parte. Nós precisamos nos esforçar. Então, tem que ter esforço, mas nós não podemos perder de vista que é para o Senhor, né? Doando a Deus o nosso melhor. Temos que fazer isso não para aparecer, mas para oferecer e doar a Deus o nosso melhor. Deus não se sente honrado quando nós oferecemos a Ele menos do que aquilo que a gente pode oferecer. Deus quer receber e Ele sabe dos nossos limites, Ele sabe do nosso potencial, Ele sabe de tudo que Ele nos deu, que Ele nos concedeu, e Ele quer receber aquilo que é o limite nosso, não menos, não de qualquer jeito, não naquela expressão que a gente fala, meia boca, tá bom? Não, Deus quer receber de nós o melhor, porque Ele nos dá sempre o melhor. Nós temos um Pai que se preocupa em nos dar sempre o melhor. Sempre o melhor. E aí ele termina esse capítulo falando de alguma coisa muito interessante sobre a comunicação eficaz, que nós precisamos ter uma comunicação muito eficaz, porque a comunicação é tão importante quanto a técnica. Não adianta tocar bem, cantar bem, se expressar bem, apresentar bem, cozinhar bem, falar bem, mas se a gente não se preocupa com a maneira como a gente comunica isso, né? Quando nós falamos com as pessoas, como eu estou falando aqui com vocês agora, passando uma mensagem, eu não uso só as palavras. Eu uso as minhas expressões, expressão facial, eu uso sorriso, eu uso, faço muito careta para falar, né? Eu uso gestos, eu uso o meu corpo para falar, para expressar aquilo, o meu olhar, aquilo que eu quero passar para vocês. E quando nós cantamos, quando nós tocamos, quando nós pregamos, quando nós apresentamos, quando nós servimos, quando nós estamos trabalhando na mesa de som, quando nós estamos fazendo o cafezinho da igreja, quando nós estamos preparando qualquer coisa para o Senhor, isso deve ser acompanhado com a nossa expressão, a nossa comunicação tem que ser corporal. Não adianta eu fazer e fazer de cara feia. Não adianta eu fazer e fazer por obrigação, todo mundo olhar que eu estou ali no piloto automático, sabe, fazendo de qualquer jeito. Isso não vai agradar o coração do Senhor. Não vai ser uma adoração, um serviço, um louvor eficaz. Imagina, nós estamos oferecendo e dando às pessoas a melhor notícia do mundo, as boas novas da salvação. Nós não podemos fazer isso sem entusiasmo. Nós não podemos virar para as pessoas e falar, Jesus te ama. Oh, Jesus te ama. Jesus te quer tão bem. Jesus se preocupa com as suas necessidades. Jesus tem remédio para as suas feridas. Jesus tem cura para a nossa alma. Jesus tem solução. Jesus tem a chave que abre portas. Nós devemos cantar, tocar, servir, fazer o que for com a nossa vida inteira, o nosso corpo inteiro envolvido nisso. E para a gente servir dessa maneira, nós precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual. Ela é tão séria quanto os ensaios. Vida espiritual, vida com Deus é tão séria quanto os ensaios. A canção precisa falar primeiro ao coração de quem está cantando, de quem está ministrando, de quem está tocando. A sinceridade fará toda a diferença na mensagem que nós estamos passando. Aquilo que nós cantamos, aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós fazemos na igreja, vai fazer total diferença de acordo com se aquilo primeiro fez sentido dentro de nós. Estar cheio do Espírito Santo fará com que a mensagem que nós estamos passando tenha poder e unção. Você está cheio do Espírito Santo? Você tem se preocupado com a sua vida espiritual? Você tem cuidado dessa vida espiritual? Como tem sido isso? Isso tem sido prioridade na sua vida? Como artista,
Se não for prioridade na sua vida, cuidar da sua vida espiritual, leitura Bíblia, oração, buscar bons livros, vídeos bons, participar de cultos, comunhão, você não vai se encher com o Espírito Santo. E sem estar cheio do Espírito Santo, você pode fazer bem feito, mas você não tem unção. Eu gosto muito da diferença entre Saul e Davi. Saul era poderoso, forte, tal, mas Davi tinha a unção de Deus. E isso fazia toda a diferença. Você quer fazer diferença? Peça para o Senhor te encher com a unção de Deus. E que você se livre do perfeccionismo e fala, Senhor, eu quero fazer com excelência, eu quero fazer bem feito, eu quero fazer o melhor. Mas sem ficar sofrendo por coisas que não dão certo. Sem brigar com as pessoas porque elas não fazem do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é certo. Vamos orar? Pai, nós somos tão imperfeitos e precisamos tanto do socorro do Senhor, da ajuda do Senhor, da bondade do Senhor, nos ensinando a fazer as coisas. Pai, não tem nada nessa vida que nós possamos tocar, que não seja contaminado pela nossa imperfeição. Mas, da mesma forma, não tem nada que nós possamos oferecer ao Senhor, que, sendo tocado pelo Teu Santo Espírito, pela Tua unção, não tome uma dimensão diferente e não tenha poder para alcançar corações. Nos ajude a sermos servos, artistas, pessoas que se submetem à Tua vontade, cheias do Teu Espírito, e que ofereça tudo com excelência, não com perfeccionismo, mas com excelência, o melhor para o Senhor. Nós amamos esse Deus tão perfeito e queremos oferecer para Ele sempre o melhor. Que Deus te abençoe, viu, querido? Beijão!